do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui na sala dos adolescentes, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nesse trimestre nós estamos estudando a respeito da igreja, o corpo de Cristo. Então, que a paz do bondoso Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações e vamos iniciar a nossa aula. E antes de aqui começarmos o assunto de hoje, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, se ainda você não for inscrito, também a dar like nesse vídeo e a compartilhar, para assim outras pessoas serem alcançadas por esta reflexão, que é a palavra de Deus, que é a respeito da igreja, o corpo de Cristo. E nós estamos indo para a nossa lição de número 9, que tratará do seguinte assunto: a igreja em missões urbanas. A igreja em missões urbanas. Sabemos que nós cristãos, você adolescente, adulto, jovem, criança, seja lá de qual faixa etária for, você foi chamado para a salvação, e dentro deste chamado para a salvação também há um chamado para a evangelização, para as missões. Ou seja, você aceita Jesus, você também aceita a missão de evangelizar, de propagar o evangelho. Ou seja, você aceita Jesus e já tem uma missão a cumprir, que é também falar de Jesus para que outras pessoas, assim como você aceitou Jesus, também conheçam a Jesus. E se você já nasceu num berço evangélico, num berço cristão, Jesus ele te comissiona também a chamar as pessoas que não nasceram para experimentar desta bênção que você já participa desde o seu nascimento. Então, a lição de hoje ela tem como título a Igreja em Missões Urbanas, e o nosso texto bíblico em classe, né, o nosso texto bíblico, o texto bíblico central aqui, o nosso texto áureo, né, se fosse, no caso, comparado à revista dos adultos, está em Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que é um versículo talvez seja tão conhecido tanto quanto o João 3,16, que fala a respeito do amor de Jesus ao mundo. Então Marcos 16 e 15 fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso são palavras proferidas pela própria boca do nosso Salvador. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo de número 16, do versículo 9 ao 15. Depois iremos ler e saltar, para o versículo 44, e o texto diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias na cidade. Versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Só reler aqui esse versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Amém. Agora sim. Versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel no Senhor,
entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E pulando para o versículo 40, fala assim: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, confortaram, e depois partiram. Texto riquíssimo da palavra de Deus que nós acabamos de ler. E nós iremos refletir sobre esse tema, sobre missões urbanas, né? As missões urbanas fomos comissionados, como já falamos, para pregarmos o evangelho para todas as pessoas. E há também, e dentro da missão, e dentro da comissão que Jesus nos chamou, da missão que nós estamos desafiados a cumprir, temos que ter determinadas estratégias para agir. Afinal de contas, estamos vivendo em uma sociedade cada vez mais digitalizada, uma sociedade em que cada vez mais se aproxima pela informação, pela informatização, mas também se separa, né, fisicamente, porque agora as pessoas estão próximas virtualmente. A exemplo, né, por conta, infelizmente, dessa pandemia, distanciamento social, nossas aulas estão sendo online, não estão sendo mais presenciais. Justamente por quê? Porque estamos vivendo esse momento aí de pandemia e tem que haver esse distanciamento social. E para isso a tecnologia aparece e nos aproxima. Ao mesmo tempo que estamos separados, estamos próximos através da tecnologia. E pensando em toda essa problemática urbana em que as cidades crescem cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais tecnológicas e acaba que cada vez mais, né, a tecnologia vem para trazer conforto, mas que cada vez mais as pessoas ficam mais ocupadas, mais essas pessoas têm menos tempo para qualquer outra coisa. Então, aonde que entra, né? Como que podemos fazer missões para essas pessoas? Então, são esses assuntos que nós estaremos tratando durante esta aula e esperamos que você esteja com o coração aberto para que você possa refletir e fazer missões aonde você está, onde quer que você esteja, na cidade onde você está, se é um grande centro, talvez, se é um local de difícil você ter convivência com as outras pessoas. Aqui nós iremos tratar de assuntos que irão nos dar algumas dicas de como proceder, de como evangelizar este mundo, as pessoas, em um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais cheio dos seus desafios, porque estamos vivendo em tempos modernos, em que as cidades crescem e que a tecnologia une e ao mesmo tempo separa as pessoas. E pensando, né, nessas cidades cada vez mais aglomeradas, com cada vez maior número de pessoas, nós temos que entender e compreender que a Igreja de Cristo, ela precisa cumprir o seu papel de evangelização nesses grandes centros. A igreja, ela necessita pregar o evangelho nesses grandes centros. E a igreja necessita de você e de mim para que possamos cumprir esse papel. Na verdade, nós falamos aqui a igreja, mas a grande comissão foi feita por Jesus. Então, quem precisa de evangelizar, na verdade, é a obra de Jesus. É a missão de Cristo aqui na terra. E vamos ler aqui um texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 35, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Temos aqui um versículo em que fala do próprio Jesus andando por todas as cidades, ou seja, a ideia de missões urbanas, né, de evangelizar as pessoas nas cidades, ela não é uma ideia apenas moderna, né, da nossa época, mas já na época de Jesus, no tempo em que Jesus viveu, aí arredondando, né, o ano, né, por volta do início aí, né, do ano da sua idade, né, do ano 33, vamos pensar assim, da nossa era, né, da era cristã, né, digamos assim. Jesus, ele já estava pregando nas cidades. Jesus, ele já nos deixou este exemplo de pregar nas cidades. E por que é importante esse exemplo de pregar nas cidades? Porque se você for observar, nas cidades menores, nos povoados menores, a evangelização e o evangelho,
às vezes têm uma facilidade melhor de entrar. Porque as pessoas elas têm mais tempo para refletir, têm mais tempo para receber talvez uma visita de alguém da igreja. Agora, nos grandes centros urbanos, as pessoas estão cada vez mais compactadas em suas próprias vidas. Então, elas apenas ouvem algo muito rápido e simplesmente continuam com os seus afazeres. Como fazer para evangelizar essas pessoas? Como agir para alcançar essas vidas? Porque são vidas importantes nas quais precisam ser alcançada por Jesus. Nós temos na Bíblia o exemplo, além do exemplo de Jesus, que esse aí é o principal exemplo, exemplo de alguém muito importante, muito famoso, que se dedicou muito a pregar, e principalmente nesses centros urbanos, né, grandes centros urbanos de sua época, né, e que foi o nosso amado e querido irmão Paulo. O apóstolo Paulo, ele trabalhou na evangelização também dos grandes centros. E Paulo, ele é um dos maiores, né, para não dizer o maior ícone aí da evangelização cristã para outras cidades, né, para outros centros fora de Jerusalém, onde tudo começou, né, lá a partir do dia de Pentecostes, se for pensar aí no cristianismo e na descida do poder do Espírito Santo, né? Mas ele se dedicou principalmente, o apóstolo Paulo, né, nesses grandes centros, obviamente por ter saído de Jerusalém, ali das redomas da religião judaica. Ele se dedicou principalmente a evangelizar os gentios, aqueles que adoravam outros deuses, aqueles que não acreditavam no Deus dos céus, criador dos céus e da terra, que não acreditavam em Jesus. Ele se dedicou a evangelizar essas pessoas. Temos que ter ele como exemplo, o apóstolo Paulo, para evangelizar aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Aquelas pessoas que têm outras religiões que muitas das vezes vão até contra os princípios bíblicos, que induzem pessoas ao pecado. Sim, existem religiões que induzem as pessoas aos pecados. Religiões, por exemplo, muito graves, né, que tem religiões que ensinam o sacrifício humano, a martirização humana, as pessoas se debaterem para se machucarem. São coisas que a Bíblia condena, dentre outras religiões que ensinam outras práticas bíblicas, que também outras práticas antibíblicas que são reprovadas pelo Senhor, como tem igrejas aí famosas e grandes, por exemplo, que ensinam a adoração e veneração de imagens, que ensinam ainda a ideia de salvação através de obras. São esse tipo de ensinos e esse tipo de pessoas que precisam ser alcançados. E nos grandes centros estão cheios dessas pessoas. Por quê? Porque, como falei, as cidades estão cada vez... a vida urbana é cada vez mais agitada e menos tempo as pessoas têm. Então elas veem alguma coisa, se atraiu ela naquela pequena coisa que ela viu, aquilo ela já começa a praticar e a fazer, porque ela nem teve tempo de ver de fato o que é aquilo. Mas quando ela percebe, de fato ela já está envolvida e talvez esteja gostando, e aí sim ela se dedica muito e aí vive aquilo. E nós temos que resgatar essas pessoas. Através o Senhor, através de nossas vidas, Ele pode resgatar essas pessoas. Nós temos que nos dispormos a sermos usados por Deus para alcançar essas vidas e buscar, né, essas ovelhas perdidas. Mas qual eram as estratégias que o apóstolo Paulo usava para resgatar as vidas, para salvar as pessoas? O apóstolo Paulo, ele tinha suas estratégias, e talvez aí uma das estratégias mais importantes do apóstolo Paulo, que nós devemos adotar também, é que o apóstolo Paulo ele ia onde o povo estava. O apóstolo Paulo ia onde tinha grande concentração de pessoas, porque ele sabia que lá ele ia alcançar um grande público. Sabe aquele momento em que você está em um determinado local e você percebe, nossa, que chance legal que eu tenho de falar do evangelho, e que muitas vezes você e eu não falamos? O apóstolo Paulo, ele tinha essas mesmas oportunidades e ele aproveitava. Só que ele, ao invés de apenas por acaso ele estar lá, ele ia até esses grandes centros, esses locais onde tinha muitas pessoas, para ele falar do evangelho. E era interessante que nisso ele ia para as grandes cidades. E a maioria das cidades grandes, elas ficavam próximo aí
a grandes centros comerciais, locais onde tinham portos e onde os navios, né, ancoravam, né, os barcos, né, da época ancoravam. Então o apóstolo Paulo ia até esses locais, porque tinha muita gente, né, esses locais comerciais eram mais movimentados, e ele ia até esses locais para pregar o evangelho, para falar a respeito do evangelho. Então, talvez a estratégia principal do apóstolo Paulo era ir onde tinha pessoas. Se você for pensar logicamente, né, a situação, o que você precisa para evangelizar? Pessoas. Porque o seu objetivo é evangelizar pessoas. Então, você evangeliza através das multidões, porque é as multidões que serão evangelizadas. E o apóstolo Paulo, ele usou desse artifício de estar nos grandes centros para alcançar um grande número de pessoas. Só que dentro dessa estratégia de Paulo de alcançar um grande número de pessoas, ele precisava vencer uma outra coisa também, que era muito forte na época e hoje também tem sido muito forte, que era a diferença entre as pessoas. O apóstolo Paulo, ele tinha que vencer a diferença entre as pessoas. Paulo, ele sabia, ele tinha jogo de cintura, digamos assim, para estar entre o povo judeu e entre os gentios, entre as pessoas que acreditavam em Deus e aqueles que acreditavam em outros deuses. Então ele precisava saber tramitar entre um e outro para conquistar essas pessoas e anunciar-lhe o evangelho e ter a confiança dela para que elas ouçam o evangelho. Ao invés de ele repelir a pessoa, ele atraía. Ele ia até onde as pessoas estavam para atraí-las com o seu discurso. Muitas das vezes eu e você, nós não conseguimos atrair as pessoas para ouvir o evangelho, para ouvir o nosso discurso, justamente porque a nossa mensagem, ao invés de ser uma mensagem inclusivista, uma mensagem que inclua todos, é uma mensagem que repele as pessoas. Sim, nós temos que pregar e atacar contra o pecado, mas para o pecador nós devemos apresentar Jesus, que tem solução para os seus pecados e para a sua vida. Quando esse pecador já está sendo convencido pelo Espírito Santo de que ele precisa de Jesus, daí a gente começamos através das escrituras e dos direcionamentos que Cristo vai nos dando, a poldar a pessoa, aí mostrando o que ela precisa fazer, o que é permitido e o que não é. Muitas das vezes nós chegamos muito violento com as pessoas para falar do evangelho. E isso às vezes espanta, porque a pessoa não tem um discernimento espiritual para entender aquilo. Ela está cega, o inimigo vai fazer com que a pessoa ela tenha antipatia por você, e você, ao invés de conquistar uma pessoa para que te veja, te observe, e através da sua vida ela queira ser igual a você, serva de Deus, ela simplesmente te evita porque te acha chato. Isso não é legal. Ser crente chato não é legal. Você não atrai ninguém, não vai ganhar ninguém para Jesus. Agora, ser um crente que as pessoas olham e falam assim: nossa, que pessoa abençoada, eu sinto paz em estar próximo dela. Aí sim você vai conquistar as pessoas. Aí sim as pessoas vão querer estar junto com você. E para isso você tem que vencer as diferenças. Nem todas as pessoas, e a grande maioria das pessoas, não pensarão como você. A grande maioria não pensarão. Porque a grande maioria está nas trevas. Mas você tem hoje a chance de buscar a Cristo, de apresentar a Cristo para essas pessoas, esse Cristo que você buscou e você alcançou. Mas Paulo, ele venceu as diferenças porque ele foi sábio. Paulo, ele não foi apenas um religioso, seguidor das regras da igreja. Ele foi alguém que viveu o evangelho de fato. Mas ele era alguém muito especial para a sua época e para a sua religião. Paulo, antes de conhecer a Cristo, antes de ser esse grande evangelista das multidões, ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que não ele não gostava da igreja. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim. E depois iremos ler Filipenses capítulo 3 e 6 também. Primeiro Gálatas capítulo 1 e versículo 13. Vocês ouviram que foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados.
Filipenses 3,6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então o apóstolo Paulo foi alguém que era completamente contra a igreja. Ele vivia um outro mundo e ele foi alcançado pela igreja. Então por que ele era esse evangelista dos gentios, essa pessoa que estava junto das grandes multidões para falar a respeito de Cristo? Porque ele era um dos que aparentemente seria perdido, era alguém que tinha aprendido uma religião, ele era, né, fazia parte do judaísmo, ele seguia estritamente a lei judaica e ele deveria ignorar pela religião, pela religiosidade de Jesus. E ele, tanto é que ele perseguia os cristãos, tanto que ele foi conivente, ele concordou com a morte de Estevão quando foi apedrejado. Você vai ler isso aí nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, Paulo era alguém ruim, mas teve um encontro com Cristo. E Cristo mudou e agora, ao invés de ser esse cara ruim que perseguia a igreja, agora ele é perseguido por ser um pregador da igreja, por ser um pregador do evangelho, por estar junto dos grandes templos. Então, o apóstolo Paulo, ele é um grande exemplo para nós. Ele é um exemplo para que nós possamos e devamos sempre estar seguindo e lembrando dele. Atos capítulo 13, versículo 47 fala assim: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Jesus, ele chamou Paulo e falou isso. Jesus, ele chama você e fala a mesma coisa. Hoje Jesus te chama para ser luz para os gentios. Paulo era uma pessoa completamente perdida se fosse pensar do ponto de vista cristão, mas Jesus teve piedade e salvou ele. Então tem jeito para você. Se você se acha tão inferior e tão pequeno que não sabe muitas coisas, Cristo pode te chamar, te capacitar e fazer de você um grande missionário, alguém que vai levar o evangelho para outras pessoas, para outros centros. Missões urbanas são de extrema importância e nós precisamos sempre entender isso. Paulo é um exemplo tanto por seu esmero como pelas suas estratégias, pela sua inteligência em alcançar as pessoas. Paulo, ele era alguém tão esperto, tão inteligente, que uma certa vez ele estava em um determinado local e lá tinha muitos filósofos, muitos poetas, pessoas importantes da época. E Paulo, ele simplesmente olhou, percebeu a cultura que as pessoas tinham e ao invés de pregar contra a cultura, falar que era errado ouvir aquelas músicas, aquelas coisas que as pessoas faziam, não. Sabe o que ele fez? Ele olhou em volta e ele viu que tinha, que onde ele estava era um povo idólatra que tinha vários deuses, Deus A, Deus B, Deus C. Então tinha vários deuses espalhados para todo canto, só que tinha um altar onde ele estava, que ele olhou, isso lá em Atenas, tá? Ele viu um altar e ele olhou e viu que tinha assim, ao Deus desconhecido. Era um local tão idólatra que eles adoravam até um Deus que eles nem conheciam. Quando Paulo viu aquilo, ele percebeu, essa é a oportunidade que eu tenho de falar do evangelho. E sabe o que ele falou? Ele disse assim, ó, tá vendo todos esses deuses aí de vocês? Beleza. Agora eu vi um altar que tá falando assim, o Deus desconhecido, esse é o Deus que eu sirvo, o Deus que criou os céus e a terra. E daí ele começou a pregar, olha que estratégia magnífica. Olha que estratégia magnífica. E quantas vezes você passou por situações em que percebeu que seria uma boa estratégia você pregar e você simplesmente repeliu ao invés de atrair, repelir é expulsar ao invés de atrair. Atraia as pessoas para você, vá até as pessoas e atraia elas para você, para que elas ouçam o evangelho que você irá pregar. As palavras que você irá proferir podem ser palavras de alento para a alma da pessoa, podem ser palavras de salvação que vai mudar completamente a vida das pessoas. Mas estamos falando aí das estratégias de Paulo para pregar, né? E dos atributos de Paulo para pregar em sua época. E hoje em dia, como seria a evangelização nas grandes cidades? A cidade que você mora é uma cidade grande, pequena? O que nós estamos vendo aqui serve para qualquer situação.
Estamos focando na questão das cidades porque são os grandes centros onde tem a maioria das pessoas, mas cada pessoa que more, talvez em qualquer que seja o local, só ela mora no local, aquela pessoa ela é importantíssima, ela tem a mesma importância que todas as outras. Então não faz diferença a cidade. Estamos apenas vendo estratégias, porque de acordo com o local, de acordo com as pessoas, necessita haver estratégias diferentes. Então, há sim um desafio muito grande para nós evangelizarmos nas grandes cidades. Segundo a Organização Nacional, segundo a Organização das Nações Unidas, 90% da população mundial irá viver nas grandes cidades até 2050. Ou seja, vai haver um êxodo, digamos assim, um êxodo rural muito grande. Pessoas do campo elas irão mudar para as grandes cidades. E até 2050, 90% das populações estarão concentradas em grandes centros. Apenas 10% estarão em pequenas cidades. Para que você entenda proporcionalmente isso, obviamente eu acredito que você entenda, mas se você não entender, é uma conta simples. De cada 100 pessoas, 90 estarão morando nas cidades, apenas 10 no campo. Se 1000 pessoas moram na cidade, né, e 10% disso seriam 100 pessoas. Então, 900 pessoas morariam nas cidades e apenas 100 no campo. Ou seja, a grande maioria das pessoas moram nas cidades. Então, precisamos ter estratégias definidas para evangelizar essas pessoas nas cidades, porque estamos evangelizando pessoas no momento de pós-modernidades. Hoje em dia, as pessoas estão tentando impetrar na cabeça de todos que não há uma verdade absoluta, que toda verdade ela é relativa. É verdade para mim, mas pode não ser verdade para você. É como se fosse gosto, verdade? É como se fosse gosto para muitas das pessoas. Só que nós entendemos que a palavra de Deus ela é imutável e ela não é uma questão de gosto. Ela é a verdade. Ela não é uma verdade, ela é a verdade. Ela é a verdade e nela não há mentira. Então nela tem todo o conhecimento da salvação e toda a vida de Jesus ali. Então é algo para nós que não tem negociação. A verdade absoluta é as escrituras. E hoje em dia estão querendo falar que não existe nada, porque o relativismo fala que tudo é relativo. O que é verdade para ti pode ser que não seja para mim. Mas a verdade de Jesus ela é absoluta e ela não é relativa. Então nós temos que ter estratégias para pregar para essas pessoas que têm esse pensamento. Você chegando para uma pessoa dessas que acredita nesse relativismo e falar que você é o detentor da verdade absoluta, elas não vão te dar ouvidos. Você precisa ter uma estratégia para falar essa mesma coisa que ela e para que a pessoa acredite exatamente nisso que nós cremos que é a verdade, que ela de fato é absoluta. Então tudo isso são situações em que nós precisamos considerar para pregar. E nós temos que ter em mente que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E as pessoas estão aí nas grandes cidades perdidas, achando que talvez que estão tendo uma vida boa pelo conforto que a tecnologia dá, mas na verdade são pessoas que estão tristes, desanimadas e com a vida embaraçada. Então Jesus ele veio buscar aquele que se havia perdido. Partindo daí, a partir daí nós temos que entender que os grandes centros eles precisam ser alcançados. Note, Atos capítulo 1, versículo 8 fala assim: mas receberão poder, isso na descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, onde eles estão, em toda a Judéia, aumentando aí, e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus ele falou a respeito da evangelização que tem que alcançar todas as cidades, todos os locais. Então eu e você temos que ser esse agente de propagação da mensagem do Evangelho. E talvez uma das estratégias mais importantes que nós temos que praticar para alcançar os grandes centros urbanos, talvez a mais importante, e talvez essa resuma tudo inclusive, é a aproximação da igreja com a comunidade. A igreja tem que estar próxima da comunidade.
Como que a igreja vai estar próxima da comunidade? A igreja ela está próxima da comunidade quando ela atrai todos os cidadãos para ela. Atrai a maioria, né, o máximo possível para ela. Mas como atrair? A igreja ela deve, de uma forma bem pretensiosa mesmo, de cativar as pessoas. Ela precisa oferecer serviços sociais, como atendimento gratuito, para corte de cabelo, para dentistas, algum acompanhamento psicológicos, alfabetização para os analfabetos, cursos de informática. Ou seja, a igreja ela tem que ser representativa na sociedade. A sociedade tem que olhar para a igreja e não tem que apenas vê-la como um local que à noite atrapalha as pessoas de assistirem sua TV, porque lá é muito barulhento. Não, as pessoas têm que olhar para a igreja e entender, nossa, aquela igreja é uma igreja que ajuda tanto as pessoas, é essa a visão que as pessoas têm que ter. E isso atrai as pessoas, isso atrai os grandes centros urbanos, porque ao mesmo tempo que os grandes centros urbanos concentram muitas pessoas, as pessoas vivem cada vez mais deprimidas por esse distanciamento que a vida causa nelas. Então, quando a igreja ela é atuante na sociedade, ela acaba sendo, quando ela tem serviços sociais que oferece à sociedade, ela acaba despertando o interesse das pessoas. As pessoas vão começar a querer, sim, estarem na igreja, para conhecer melhor a igreja e viver de acordo com as escrituras. São estratégias atuais desse tipo, que na verdade não são tão atuais assim, são estratégias antigas até, mas que precisam serem aplicadas hoje. Você adolescente pode fazer muito pela evangelização, usando os recursos tecnológicos. Talvez você não consiga oferecer um dentista na sua igreja, talvez você não consiga oferecer um corte de cabelo na sua igreja, porque isso precisa estar próximo às pessoas. Só que você em suas redes sociais, você tem uma potência em suas mãos e você pode usar as redes sociais para evangelizar, para mostrar que você é cristão e que você tem uma essência de Cristo em si. E você pode usar as redes sociais para evangelizar, para atrair as pessoas, atrair o grupo no qual você está inserido. Mas como fazer isso, né? Como você faz para atrair as pessoas? Você pode simplesmente em uma rede social sua, em um mural seu, você colocar versículos bíblicos que falam a respeito de salvação, do amor de Cristo. Você pode colocar versículos que incentivem as pessoas a encorajar, a vencer, a continuar. Você pode compartilhar músicas evangélicas, músicas gospel, né? Músicas que falam do amor de Cristo também. Você pode criar páginas, né, nas redes sociais, você pode criar fanpages, você pode criar sites, blogs específicos. Ou seja, você tem tudo para ser um grande evangelista e um grande missionário das cidades, um grande missionário urbano das escrituras sagradas do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo conta com você. Ele sabe que você tem inteligência suficiente, tem os recursos necessários para evangelizar. Então use isso em prol, em favor do reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a sua vida seja uma bênção e que a sua semana seja abençoada e que nessa semana, em nome de Jesus, você use as redes sociais para evangelizar e falar a respeito de Cristo. Um status seu no WhatsApp, por exemplo, falando de Cristo, falando do amor de Cristo, pode mudar a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.